Imagine que você está diante de uma múmia egípcia de 3.000 anos. O corpo está ali, preservado, envolto em camadas de linho antigo, descansando em um sarcófago ornamentado com hieróglifos dourados. Os olhos do mundo moderno observam com fascínio. Mas aqui está a pergunta que ninguém realmente fez até recentemente: isso funciona de verdade? Não como um mito, não como um ritual religioso, mas como ciência pura. Se pegarmos os métodos exatos dos antigos egípcios e os submetermos aos padrões rigorosos da ciência moderna, eles ainda preservariam um corpo humano? Ou tudo não passa de uma ilusão milenar, mantida apenas pela aura mística do Egito Antigo? Essa questão pode parecer absurda à primeira vista. Afinal, as múmias estão aí, não estão? Milhares delas, em museus ao redor do mundo, testemunhas silenciosas de que o processo funcionou. Mas espere. Só porque algo sobreviveu ao tempo não significa que o método usado foi verdadeiramente eficaz. Será que essas múmias se preservaram por causa da técnica egípcia ou simplesmente porque foram enterradas no deserto mais seco do planeta? Será que o natrão, as resinas aromáticas e os rituais elaborados realmente faziam diferença, ou qualquer coisa deixada naquele ambiente árido duraria milênios de qualquer forma? Pela primeira vez na história, cientistas decidiram responder a essa pergunta da única maneira possível: testando. Não com teorias. Não com suposições baseadas em textos antigos. Mas com experimentos reais, conduzidos em laboratórios modernos, usando os métodos exatos descritos pelos antigos egípcios. E o que eles descobriram vai mudar completamente a forma como você vê essa civilização antiga. Quando pensamos em múmias egípcias, todos temos a mesma imagem mental. Vemos o faraó deitado em uma câmara funerária iluminada por tochas. Sacerdotes de cabeça raspada, vestindo túnicas brancas imaculadas, realizam rituais místicos. Há incenso no ar, cânticos em línguas mortas, e aqueles potes canópicos e cônicos guardando órgãos internos. É uma cena que Hollywood adorou recriar inúmeras vezes, sempre com um toque de magia, sempre com a sugestão de que havia algo sobrenatural acontecendo naquelas câmaras mortuárias. E essa imagem não está completamente errada. Os egípcios realmente envolviam o processo de mumificação em ritual e mistério. Eles realmente acreditavam que estavam preparando o corpo para uma jornada ao além, garantindo que o falecido pudesse desfrutar da vida eterna nos campos de junco, o paraíso egípcio. O processo levava 70 dias completos, um período sagrado que refletia o ciclo de Sírios, a estrela mais importante para eles. Mas aqui está onde nossa compreensão popular fica nebulosa. Nós tratamos a mumificação como se fosse primariamente um ritual religioso que, quase por acidente, resultava em preservação corporal. Como se os egípcios estivessem mais preocupados em agradar aos deuses do que em realmente preservar tecido humano. Como se o aspecto científico fosse secundário, quase irrelevante. Essa visão reducionista persiste há décadas, e é fundamentalmente injusta. Porque sugere que os egípcios antigos não sabiam realmente o que estavam fazendo. Que eles seguiam receitas herdadas sem compreensão, executando passos memorizados como automatos religiosos. Que qualquer sucesso na preservação era mais sorte do que conhecimento. Mas e se estivermos completamente errados sobre isso? Vamos voltar 4.000 anos. Você é um sacerdote embalsamador no Egito Antigo, treinado na arte sagrada da preservação dos mortos. Mas não se engane com a palavra arte. O que você aprendeu durante anos de aprendizado não é misticismo vago. É conhecimento empírico preciso, transmitido de mestre para aprendiz, refinado através de gerações de experimentação prática. Você sabe exatamente quanto tempo um corpo precisa ficar submerso em natrão. Você conhece a diferença entre as resinas importadas da Etiópia e as locais do Sinai, e sabe qual usar em cada estágio do processo. Você entende que certos óleos funcionam melhor em climas quentes, enquanto outros são mais estáveis durante as estações mais frias. Você aprendeu quais órgãos internos se decompõem mais rapidamente e devem ser removidos imediatamente, e quais podem permanecer sem causar putrefação. Isso não é magia. Isso é ciência empírica na sua forma mais pura. Os antigos egípcios não tinham microscópios para ver bactérias. Não compreendiam a decomposição em termos de reações químicas moleculares.
Não possuíam teorias sobre microbiologia ou bioquímica. Mas através de milênios de observação cuidadosa, tentativa e erro, e transmissão meticulosa de conhecimento, eles desenvolveram um sistema de preservação corporal que rivalizava com qualquer coisa que teríamos até o século XIX. Pense nisso por um momento. A mumificação egípcia começou por volta de 3500 a.C. Isso significa que eles estavam preservando corpos humanos com sucesso notável por mais de 3.000 anos antes do nascimento de Cristo. Para colocar em perspectiva, isso é mais tempo do que toda a era cristã até agora. É um período de refinamento técnico que rivaliza com qualquer tradição científica moderna. Mas aqui está o problema. Até muito recentemente, ninguém havia realmente testado se os métodos egípcios funcionavam por seus próprios méritos, ou se eram apenas beneficiários acidentais do clima desértico excepcional do Egito. Você já parou para pensar por que nunca tentamos replicar a mumificação egípcia de forma controlada? Por décadas, arqueólogos, historiadores e cientistas estudaram múmias egípcias com todas as tecnologias disponíveis. Fizemos tomografias computadorizadas. Analisamos amostras químicas dos tecidos. Identificamos as substâncias usadas com espectrometria de massa. Sabemos mais sobre as múmias egípcias do que os próprios egípcios sabiam. Mas saber o que foi feito não é o mesmo que saber se realmente funciona. Essa é uma distinção crucial que a ciência negligenciou por tempo demais. Nós podemos analisar uma múmia de 3.000 anos e dizer, este corpo foi tratado com natrão, esta resina é terebintina, estes óleos são de cedro e zimbro. Podemos descrever cada passo do processo com precisão forense. Mas isso apenas nos diz o que os egípcios fizeram. Não nos diz se o que eles fizeram era genuinamente eficaz, ou se era apenas teatro elaborado acontecendo em um ambiente naturalmente preservador. O Egito, afinal, possui um dos climas mais secos e estáveis do planeta. Corpos enterrados na areia do deserto egípcio antes mesmo da invenção da mumificação formal frequentemente se preservavam de forma natural, criando múmias acidentais que duravam milênios. Então a grande questão permanecia sem resposta: os egípcios estavam realmente fazendo algo cientificamente significativo, ou estavam apenas elaborando rituais em torno de um fenômeno natural que aconteceria de qualquer forma? Essa pergunta incomodou pesquisadores por gerações. Porque se os métodos egípcios não funcionassem realmente, toda a nossa admiração por sua ciência de preservação seria mal direcionada. Estaríamos essencialmente dando crédito a eles por habitar um deserto. Mas em 2011, algo extraordinário aconteceu. Um grupo de cientistas decidiu que estava na hora de parar de especular e começar a testar. E o que eles fizeram foi simultaneamente simples e revolucionário. Eles decidiram mumificar alguém usando os métodos exatos dos antigos egípcios. Não no Egito. Não no deserto. Mas na Grã-Bretanha. Em um laboratório controlado. Onde poderiam eliminar todas as variáveis ambientais e responder definitivamente: a mumificação egípcia funciona. Dr. Stephen Buckley é um arqueoquímico da Universidade de York. Seu trabalho envolve analisar os resíduos químicos deixados em artefatos antigos para entender como nossos ancestrais viviam, o que comiam, como preparavam medicamentos, e sim, como preservavam seus mortos. Durante anos, Buckley estudou as substâncias encontradas em múmias egípcias, identificando compostos com precisão molecular. Mas conhecimento passivo não era suficiente para ele. Buckley queria prova ativa. Ele queria saber se, pegando um corpo humano moderno e aplicando exatamente as mesmas técnicas usadas pelos antigos egípcios, ele conseguiria o mesmo resultado de preservação. Não uma preservação parcial. Não uma decomposição retardada. Mas a verdadeira mumificação, indistinguível das múmias antigas de 3.000 anos. Para isso, ele precisava de um corpo humano. E aqui entra Alain Billis. Alain Billis foi um motorista de táxi de Torquay que, aos 61 anos, foi diagnosticado com câncer terminal. Quando soube que tinha pouco tempo de vida, Billis tomou uma decisão extraordinária. Ele doaria seu corpo para a ciência, mas não para uma pesquisa médica comum. Ele queria ser mumificado. Queria se tornar a primeira múmia britânica moderna, preservada usando métodos que não eram praticados há mais de 2.000 anos.
Sempre fui fascinado pelo Egito Antigo, disse Belize em uma das últimas entrevistas antes de sua morte. E pensei, por que não? Vou morrer de qualquer forma. Pelo menos assim minha morte pode ensinar algo às pessoas. Após a morte de Alain Belize em janeiro de 2011, seu corpo foi transportado para um laboratório especialmente preparado. A equipe do Dr. Buckley, em colaboração com o Dr. Joe Fletcher, uma das principais egiptólogas do mundo, iniciou um processo que não era realizado há milênios. E cada segundo foi documentado, cada substância foi medida, cada mudança foi registrada. Eles não tinham espaço para erro. Este seria o teste definitivo. A primeira coisa que você precisa entender sobre mumificação egípcia é que não havia um método único. Como qualquer tecnologia que evoluiu ao longo de 3.000 anos, havia variações regionais, mudanças temporais e diferenças baseadas na riqueza e status do falecido. Um faraó recebia tratamento muito mais elaborado do que um artesão. As práticas da quinta dinastia eram diferentes das práticas da 18ª dinastia. Mas existiam princípios fundamentais, uma receita básica que todos os embalsamadores seguiam. E foi essa receita que o Dr. Buckley decidiu recriar com precisão química exata. O primeiro ingrediente, o mais crucial de todos, é o natrão. E aqui precisamos esclarecer um equívoco comum. Muitas pessoas pensam que natrão é apenas sal. Não é. Natrão é uma mistura natural de carbonato de sódio e bicarbonato de sódio, com pequenas quantidades de cloreto de sódio e sulfato de sódio. É encontrado em depósitos naturais em leitos de lagos secos, particularmente no Wadi Natrum, a oeste do delta do Nilo, que deu nome à substância. A composição específica do natrão é o que o torna tão eficaz. O carbonato de sódio aumenta o pH, criando um ambiente alcalino onde bactérias não podem prosperar. O bicarbonato de sódio ajuda a absorver umidade dos tecidos. Juntos, eles dessecam o corpo completamente enquanto previnem decomposição bacteriana. É química elegante, mesmo que os egípcios não entendessem em termos moleculares. Buckley e sua equipe precisavam de natrão autêntico. Não o tipo reconstituído em laboratório, mas natrão real, com as mesmas impurezas e proporções encontradas nas fontes naturais que os antigos egípcios usavam. Eles obtiveram amostras do Egito, testaram sua composição, e confirmaram que estava quimicamente idêntica aos resíduos de natrão encontrados em múmias antigas. O segundo conjunto de ingredientes são as resinas e óleos. Aqui a química fica fascinante. Os egípcios usavam resina de pistácia da ilha de Quios, terebintina do leste do Mediterrâneo, óleo de cedro do Líbano, resina de zimbro, e em casos mais caros, mirra e incenso da terra de Put, provavelmente a moderna Somália ou Etiópia. Cada uma dessas substâncias tem propriedades antibacterianas e antifúngicas específicas. A resina de pistácia, por exemplo, contém compostos que inibem o crescimento de fungos que normalmente colonizariam tecidos mortos. O óleo de cedro possui cedrol, um composto que é tóxico para muitas bactérias. A mirra contém furanosesquiterpenoides que têm propriedades antimicrobianas potentes. Os egípcios não sabiam os nomes químicos dessas substâncias. Mas sabiam, através de experimentação geracional, que certas resinas funcionavam melhor que outras. Que misturá-las em certas proporções produzia melhores resultados. Que aplicá-las em momentos específicos do processo maximizava sua eficácia. Isso é ciência empírica no seu melhor. E o Dr. Buckley estava determinado a replicá-la exatamente. O processo começou imediatamente após a morte de Alain Belize. Como os antigos egípcios, a equipe sabia que o tempo era essencial. Decomposição começa em minutos após a morte, e cada hora que passa torna a preservação mais difícil. O primeiro passo foi a evisceração. Usando as mesmas técnicas descritas por Heródoto, o historiador grego que testemunhou mumificações no século V a.C., a equipe removeu os órgãos internos através de uma incisão no lado esquerdo do abdômen. O fígado, pulmões, estômago e intestinos foram extraídos. Cada um foi tratado separadamente com natrão e resinas, depois colocado em recipientes especiais. O cérebro apresentava um desafio único. Os egípcios não removiam o cérebro através do crânio, o que seria muito invasivo e danificaria a aparência do rosto. Em vez disso,
eles desenvolveram uma técnica engenhosa, inseriam um gancho longo através da cavidade nasal, perfurando o osso etmoide fino que separa a cavidade nasal do crânio, e então literalmente liquidificavam o cérebro com o gancho, deixando-o escorrer pelas narinas. É um procedimento que parece brutal para sensibilidades modernas, mas é também incrivelmente engenhoso. Requeria conhecimento anatômico preciso da estrutura do crânio, habilidade manual extrema para não danificar o rosto, e compreensão de que o cérebro, ao contrário de outros órgãos, não precisava ser preservado intacto para que o processo funcionasse. O coração, curiosamente, permanecia no corpo. Para os egípcios, o coração era a sede da inteligência e emoção, essencial para a jornada do falecido no além. Eles não sabiam que o coração era uma bomba muscular, mas sabiam que era importante. E embora fosse tecnicamente melhor removê-lo para maximizar a preservação, eles escolheram deixá-lo por razões religiosas. Este é um ponto fascinante. Mostra que os egípcios faziam escolhas conscientes entre eficácia técnica máxima e importância cultural. Eles podiam ter feito uma mumificação perfeita se removessem tudo. Mas escolheram não fazer isso porque algumas coisas eram mais importantes que a preservação total. Após a evisceração, vinha a etapa mais crucial, a desidratação com natrão. O corpo de Alambilis foi completamente coberto com natrão, dentro e fora. Cada cavidade foi preenchida. Cada superfície foi envolta. E então, começou a espera. O natrão trabalha absorvendo umidade dos tecidos através de osmose. É um processo passivo mas implacável. Durante os primeiros dias, a mudança é dramática. O corpo começa a secar visivelmente, a pele torna-se mais escura, os tecidos começam a retrair. Após uma semana, a maior parte da umidade já foi removida. Mas os egípcios sabiam que precisavam ir mais longe. Eles mantinham os corpos em natrão por exatamente 40 dias. Não 35, não 45. 40 dias era o tempo ótimo que gerações de embalsamadores haviam determinado através de tentativa e erro. Tempo suficiente para a dissecação completa, mas não tanto que os tecidos começassem a se tornar quebradiços e frágeis. A equipe do Dr. Buckley seguiu este cronograma exatamente. E a cada dia, eles coletavam amostras, mediam níveis de umidade, testavam para atividade bacteriana e fúngica. Eles não estavam apenas replicando o processo, estavam documentando cientificamente cada mudança molecular. Após 40 dias em natrão, o corpo de Alambilis havia perdido aproximadamente 75% de seu peso corporal original. Toda aquela massa era água, extraída pelos sais. O que permanecia era tecido seco, estável, e, crucialmente, livre de decomposição. Mas o processo não estava completo. Os próximos 30 dias seriam dedicados ao que os egiptólogos chamam de estágio cosmético da mumificação, mas que era, na verdade, uma etapa crítica de preservação química. Após a dissecação, vinha a aplicação das resinas e óleos. E aqui a sofisticação química dos antigos egípcios realmente brilha. Primeiro, o interior do corpo era preenchido com uma mistura de linho embebido em resinas fundidas. Isso não era apenas para restaurar o formato corporal, mas para criar uma barreira física contra a reintrodução de umidade e para impregnar os tecidos internos com compostos antimicrobianos. Em seguida, a superfície externa do corpo recebia múltiplas camadas de tratamento. A primeira camada era tipicamente uma mistura de cera de abelha derretida e óleo de cedro, aplicada quente para que penetrasse profundamente nos tecidos da pele. Esta camada selava a superfície e adicionava outra camada de proteção antimicrobiana. Depois vinham aplicações de resinas mais espessas, particularmente resina de pistácia e terebintina. Estas eram aplicadas em estado semilíquido e deixadas para endurecer, criando uma camada impermeável que isolava o corpo do ambiente externo. Para mumificações de elite, como Alambilis estava recebendo, havia também aplicações de mirra e incenso. Estas substâncias eram incrivelmente caras no mundo antigo, importadas de terras distantes ao longo de rotas comerciais perigosas. Mas os egípcios ricos insistiam nelas não apenas pelo aroma, mas porque sabiam que ofereciam preservação superior. A análise química moderna confirma que eles estavam certos. Mirra contém sesquiterpenos que são excepcionalmente eficazes contra fungos que tentariam colonizar o corpo mumificado.
Incenso possui ácido benzoélico, que tem propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas. Aplicados juntos, criavam um coquetel químico que tornava o corpo um ambiente extremamente hostil para qualquer forma de decomposição biológica. Finalmente, vinha a etapa mais icônica, o enfaixamento. E aqui também havia ciência escondida no ritual. As faixas não eram apenas linho comum. Elas eram embebidas em resinas fundidas antes de serem aplicadas, transformando cada camada de tecido em uma barreira adicional contra umidade e contaminação. O enfaixamento seguia padrões específicos. Dedos das mãos e dos pés eram enfaixados individualmente primeiro. Depois membros, depois torso, depois cabeça. Cada camada se sobrepunha à anterior de forma específica, criando um selo contínuo sem lacunas. O corpo completo eventualmente ficava envolvido em até 15 camadas de linho resinado. Quando a equipe do Dr. Buckley completou este processo com o corpo de Alan Billis, após 70 dias de trabalho meticuloso, o resultado era indistinguível de uma múmia egípcia autêntica. Visualmente, tatilmente, aromaticamente. Era como se tivessem transportado um corpo de 3.000 anos para o presente. Mas a aparência não era suficiente. Eles precisavam de prova científica. Eles precisavam saber, ao nível molecular, se aquele corpo estava realmente preservado, ou se estava meramente desidratado e destinado a se decompor eventualmente. E então veio a fase mais importante do experimento, os testes. Durante os meses seguintes à conclusão da mumificação, a equipe do Dr. Buckley submeteu o corpo de Alan Billis a uma bateria de testes que teriam sido incompreensíveis para os antigos egípcios, mas que eram necessários para responder à pergunta central do experimento. Primeiro vieram os testes de atividade biológica. Amostras de tecido foram cultivadas em placas de Petri para verificar se havia alguma bactéria ou fungo viável presente. Este é o teste mais fundamental de preservação. Se organismos decompositores ainda estão ativos, o corpo não está verdadeiramente preservado, apenas temporariamente retardado. Os resultados foram espetaculares. Não havia crescimento bacteriano detectável. Não havia esporos de fungos viáveis. Os tecidos estavam biologicamente inertes, completamente hostis à vida microbiana. Do ponto de vista microbiológico, o corpo de Alan Billis estava tão preservado quanto qualquer múmia egípcia de 3.000 anos. Depois vieram os testes de integridade estrutural. Usando microscopia eletrônica de varredura, a equipe examinou amostras de pele, músculo e tecido conectivo ao nível celular. O que eles descobriram foi notável: as estruturas celulares permaneciam intactas. As fibras de colágeno na pele mantinham sua organização. As células musculares, embora desidratadas, preservavam suas membranas e organelas internas. Isto é extraordinário. Decomposição normal destrói estruturas celulares em dias. Mesmo com refrigeração moderna, as células começam a colapsar, suas membranas se rompem, seu conteúdo interno se mistura e degrada. Mas aqui, após meses, as células permaneciam estruturalmente reconhecíveis. A análise química de espectroscopia infravermelha revelou outro aspecto fascinante. As proteínas nos tecidos de Alan Billis haviam sido modificadas quimicamente pelas resinas. Os compostos fenólicos das resinas haviam formado ligações cruzadas com as proteínas do colágeno, estabilizando-as de uma forma que prevenia sua degradação. Era como se as resinas tivessem fossilizado as proteínas ao nível molecular. Os antigos egípcios não sabiam nada sobre proteínas ou ligações cruzadas químicas. Mas através de experimentação empírica, eles haviam descoberto resinas que faziam exatamente isso. Eles observaram que certas resinas preservavam melhor que outras, e transmitiram esse conhecimento, refinando suas fórmulas através de gerações. Talvez o teste mais impressionante foi a tomografia computadorizada de alta resolução. Usando as mesmas máquinas que hospitais usam para diagnosticar pacientes, a equipe escaneou o corpo inteiro de Alan Billis, criando um modelo tridimensional completo de todos os seus tecidos internos. O que as imagens mostraram foi notável. Órgãos internos, embora drasticamente reduzidos em tamanho pela dissecação, permaneciam em sua posição anatômica correta. Tecidos moles que normalmente desapareceriam completamente estavam presentes e estruturados.
Até mesmo vasos sanguíneos finos podiam ser identificados nas imagens. Para a comparação, a equipe fez tomografias de múmias egípcias autênticas de períodos comparáveis no museu. E descobriram que o corpo de Alain Billis era indistinguível delas. A preservação era idêntica. A integridade estrutural era a mesma. Do ponto de vista radiológico, não havia como diferenciar uma múmia moderna criada com métodos antigos de uma múmia antiga genuína. Isto era a prova definitiva. A mumificação egípcia funcionava. Não apenas funcionava, ela funcionava magnificamente. Não era o clima desértico fazendo todo o trabalho. Não era sorte. Era a técnica genuína, refinada e eficaz, capaz de preservar um corpo humano indefinidamente, independente das condições ambientais. Os resultados do experimento Alain Billis forçaram a comunidade científica a reavaliar completamente sua compreensão da ciência egípcia antiga. E as implicações vão muito além da mumificação. Primeiro, temos que reconhecer que os antigos egípcios possuíam conhecimento empírico químico sofisticado. Eles entendiam que diferentes substâncias tinham diferentes propriedades. Eles podiam identificar materiais por suas características e prever como reagiriam em diferentes situações. Eles experimentavam, observavam resultados e ajustavam suas técnicas de acordo. Isso é o método científico. Não formalizado, não matematizado, não teoricamente fundamentado da forma que exigimos hoje. Mas é empirismo puro, e é absolutamente válido como forma de conhecimento. Segundo, a escala temporal é impressionante. A mumificação egípcia não foi inventada em um momento de genialidade súbita. Foi refinada ao longo de milênios. Cada geração de embalsamadores herdou técnicas da geração anterior, experimentou com variações, observou o que funcionava melhor, e transmitiu esse conhecimento aprimorado adiante. Este é um dos projetos de pesquisa e desenvolvimento mais longos da história humana. 3.000 anos de refinamento contínuo de uma tecnologia. Para colocar em perspectiva, todo o período desde a Revolução Científica Moderna até agora é menos da metade desse tempo. Terceiro, e talvez mais profundo, precisamos reconhecer que o impulso por trás dessa tecnologia era fundamentalmente humano. Os egípcios não desenvolveram a mumificação como curiosidade acadêmica. Eles a desenvolveram porque amavam profundamente seus mortos e queriam mantê-los presentes de alguma forma. A crença egípcia no além não era apenas religião abstrata. Era esperança tangível de continuidade, de que a morte não era o fim absoluto, de que através da preservação do corpo, alguma forma de existência poderia perdurar. E essa esperança os motivou a dedicar recursos imensos, trabalho geracional e criatividade limitada para desenvolver uma tecnologia que tornaria essa crença possível. Quando você olha para uma múmia egípcia agora, sabendo o que sabemos, você não está apenas vendo um cadáver preservado. Você está vendo o resultado de 3 milênios de amor humano, expressado através de química empírica. Você está vendo evidência de que pessoas há milhares de anos atrás compartilhavam o mesmo medo da mortalidade que nós temos, e lutavam contra ela com toda a engenhosidade que possuíam. E eles tiveram sucesso. Não na forma que esperavam, talvez. Não há evidência de que os mortos viajaram para os campos de junco. Mas seus corpos realmente transcenderam o tempo. Alain Billis, mumificado em 2011, poderia teoricamente durar outros 3.000 anos ou mais, suas células e tecidos preservados em suspensão química indefinida. Após a conclusão dos testes, o corpo mumificado de Alain Billis foi colocado em um sarcófago especialmente criado e exibido em uma série de documentários e exposições educacionais. Ele se tornou, como desejava, um professor permanente, uma ponte entre o mundo antigo e moderno. Mas a história não terminou aí. O experimento Alain Billis abriu portas para novas pesquisas que estão transformando nossa compreensão da ciência antiga. Estudos subsequentes começaram a examinar múmias de diferentes períodos e regiões do Egito, procurando por variações técnicas. O que descobriram foi fascinante. Havia tradições regionais distintas, com embalsamadores em Tebas usando fórmulas diferentes dos de Mênfis, que por sua vez diferiam dos de Alexandria. Havia também evolução temporal clara, com técnicas se tornando mais sofisticadas durante o Novo Reino, depois declinando na era ptolomaica. Isto é exatamente o que você esperaria de uma tradição científica viva.
Não uniformidade monolítica, mas diversidade e inovação. Diferentes escolas de pensamento experimentando com diferentes abordagens. Mestres desenvolvendo suas próprias fórmulas proprietárias. Períodos de rápido avanço seguidos de estagnação ou até regressão. Pesquisas ainda mais recentes começaram a aplicar técnicas de análise molecular avançadas, como espectrometria de massa por cromatografia líquida, para identificar compostos orgânicos em resíduos de mumificação com precisão sem precedentes. O que estão descobrindo está reescrevendo a história do comércio antigo. Resinas que se pensava serem locais estão se revelando importadas de lugares tão distantes quanto a Indonésia. Óleos que egiptólogos presumiam ser de origem mediterrânea na verdade vêm da África subsaariana. Os egípcios tinham redes comerciais que se estendiam muito mais longe do que imaginávamos, e estavam dispostos a investir recursos significativos para obter os melhores ingredientes de preservação possíveis. E aqui está algo que deve nos fazer pausar: os egípcios estavam importando resinas da Indonésia 3.000 anos antes de Cristo. Isso requer navegação de longo curso, redes comerciais internacionais complexas, economias capazes de sustentar comércio de luxo em escalas intercontinentais. Requer civilização sofisticada. Cada descoberta dessas nos força a aumentar nossa estimativa da capacidade técnica, organizacional e intelectual do mundo antigo. E a mumificação é apenas uma área. Quantas outras tecnologias antigas estamos subestimando porque não as testamos adequadamente? Mas talvez a lição mais profunda do experimento Alan-Billis não seja sobre os egípcios especificamente. É sobre a humanidade universalmente. Porque o impulso de preservar os mortos não é exclusivamente egípcio. Culturas ao redor do mundo desenvolveram suas próprias formas de mumificação. Os Chinchorro do Chile mumificavam seus mortos 1000 anos antes dos egípcios. Os Incas do Peru desenvolveram mumificação natural e artificial. Povos indígenas da Papua Nova Guiné ainda praticam formas de preservação corporal. Até mesmo na Europa medieval, havia tentativas de embalsamamento. O que isso nos diz? Que o medo da morte e o desejo de preservar alguma conexão física com os que perdemos é fundamentalmente humano. Transcende cultura, geografia e tempo. É parte da nossa psicologia básica como espécie que pensa sobre sua própria mortalidade. E quando enfrentamos esse medo, quando nos recusamos a aceitar o desaparecimento total, desenvolvemos tecnologia. Os egípcios desenvolveram química de preservação. Culturas modernas desenvolveram fotografia, depois vídeo, depois redes sociais onde perfis de pessoas falecidas continuam existindo. Estamos trabalhando em inteligência artificial que poderia preservar não apenas a aparência, mas os padrões de pensamento de pessoas falecidas. A mumificação egípcia, vista dessa forma, não é apenas uma prática antiga curiosa. É um capítulo inicial em uma história humana contínua de luta contra a mortalidade através da tecnologia. Uma história que ainda estamos escrevendo. E aqui está algo profundo: os egípcios nos ensinaram que sucesso nessa luta é possível. Alan-Billis, mumificado com seus métodos, poderia em teoria durar 10.000 anos. Suas células, estabilizadas quimicamente, poderiam sobreviver a toda a história registrada da humanidade até agora e ainda continuar existindo. Isso não é vida após a morte no sentido religioso. Mas é uma forma de permanência que transcende a fragilidade normal da carne. E foi alcançado não com tecnologia do século XXI, mas com técnicas de 3 milênios atrás. Então, a mumificação do Egito Antigo ainda funciona hoje? A resposta, provada definitivamente pelo experimento Alan-Billis, é um retumbante sim. Funciona tão bem hoje quanto funcionou há 3.000 anos. Funciona na Grã-Bretanha úmida tão bem quanto no Egito desértico. Funciona quando aplicado por cientistas modernos seguindo instruções antigas tão bem quanto funcionou nas mãos de sacerdotes embalsamadores que dedicaram suas vidas à prática. Isso nos diz algo fundamental sobre os antigos egípcios: eles eram muito mais sofisticados cientificamente do que geralmente lhes damos crédito. Eles não eram místicos sortudos vivendo em um ambiente preservador conveniente. Eram empíricos habilidosos que desenvolveram, através de milênios de experimentação cuidadosa, uma tecnologia de preservação corporal que rivaliza com qualquer coisa que temos hoje. Mas também nos diz algo sobre a natureza do conhecimento.
O conhecimento não precisa ser teoricamente fundamentado para ser eficaz. Os egípcios não sabiam por que o natrão funcionava, mas sabiam que funcionava, e sabiam exatamente como usá-lo. Eles não compreendiam química antimicrobiana, mas identificaram resinas com propriedades antimicrobianas e as aplicavam corretamente. Esta é uma forma de saber que a ciência moderna às vezes despreza injustamente. Nós privilegiamos compreensão teórica sobre eficácia prática. Queremos saber o porquê mais do que o como. Mas os egípcios nos lembram que você pode dominar o como sem entender completamente o porquê, e isso ainda é conhecimento válido e poderoso. E finalmente, a história da mumificação egípcia nos lembra de olhar para outras tecnologias antigas com mais humildade e respeito. Quantas outras práticas antigas estamos descartando como primitivas ou ineficazes sem realmente testá-las? Quantos outros exemplos de engenhosidade humana antiga estamos negligenciando porque não cabem em nossas expectativas de como o progresso deveria parecer? Quando o Dr. Stephen Buckley refletiu sobre o experimento anos depois, ele disse algo profundo: nós não testamos a mumificação egípcia para provar que funcionava. Testamos porque precisávamos aprender humildade. Precisávamos ser lembrados de que pessoas que viveram há milhares de anos, sem nenhuma das ferramentas que temos, ainda eram capazes de realizações extraordinárias. Essa humildade é crucial. Porque a história do progresso humano não é uma linha reta de ignorância para conhecimento. É um processo muito mais complexo de experimentação, descoberta, às vezes perda, e redescoberta. Civilizações antigas às vezes sabiam coisas que nós esquecemos. Elas resolveram problemas de formas que não consideramos. A mumificação egípcia é um exemplo perfeito. Durante 2000 anos após o fim da prática antiga, ninguém no mundo conseguia preservar corpos humanos com a mesma eficácia. Técnicas de embalsamamento medieval e renascentista eram dramaticamente inferiores. Não foi até o século XIX, com o advento da química moderna e do formaldeído, que desenvolvemos métodos de preservação comparáveis. E mesmo assim, mumificação egípcia tem vantagens. Formaldeído é tóxico. Resinas egípcias são naturais e relativamente seguras. Embalsamamento moderno é temporário, durando décadas no máximo. Mumificação egípcia é permanente, durando milênios. Isso não significa que devemos voltar a mumificar mortos. Mas significa que devemos respeitar a sofisticação do que os egípcios alcançaram e estar abertos à possibilidade de que outras culturas antigas também possuam conhecimento que vale a pena redescobrir. O experimento Alain-Billis, portanto, não foi apenas sobre preservação corporal. Foi sobre preservar memória cultural. Sobre reconhecer que o passado humano é rico em conhecimento que permanece relevante. Sobre manter um diálogo entre gerações separadas por milênios, onde ambos têm algo a ensinar um ao outro. E Alain-Billis em si se tornou parte dessa conversa contínua. Seu corpo, preservado com técnicas de 3.000 anos atrás, poderia teoricamente durar até o ano 5.000. Pessoas nascidas 1.000 anos no futuro poderiam olhar para ele e refletir sobre como tanto ele quanto os antigos egípcios que desenvolveram o processo que o preservou eram fundamentalmente humanos, movidos pelos mesmos medos e esperanças que elas terão. Porque, no final, é isso que a mumificação sempre foi, uma afirmação contra a impermanência. Uma declaração de que nós importamos, que nossa existência tem significado que transcende a brevidade de nossas vidas. Os egípcios diziam isso através de química e ritual. Nós dizemos isso através de fotografia, vídeo, registros digitais, e sim, ocasionalmente, ainda através de preservação física. O que mais pode estar escondido no registro arqueológico, esperando para ser redescoberto e reavaliado? Que outras tecnologias antigas funcionam muito melhor do que assumimos? Que outras formas de conhecimento foram perdidas e poderiam ser recuperadas? Estas são as perguntas que o experimento Alain-Billis nos deixa. E as respostas só virão se estivermos dispostos a olhar para o passado não com condescendência, mas com curiosidade genuína. Se estivermos dispostos a testar afirmações antigas em vez de simplesmente descartá-las. Se estivermos dispostos a aprender com pessoas que viveram há milênios. A mumificação egípcia funciona. Ela sempre funcionou.
E o fato de que cientistas em 2011 precisaram realizar um experimento para provar isso definitivamente diz mais sobre nossas próprias presunções do que sobre as capacidades dos antigos egípcios. Mas agora sabemos. Agora temos prova. E essa prova nos convida a uma jornada de redescoberta, não apenas de técnicas específicas, mas de uma forma de ver o passado humano que reconhece sua sofisticação, respeita suas realizações, e permanece aberto para aprender com ele. Porque no final, não somos tão diferentes dos antigos egípcios quanto gostamos de pensar. Enfrentamos a mesma mortalidade. Amamos nossos mortos. Lutamos para deixar algo duradouro para trás. E quando desenvolvemos tecnologia para fazer isso, estamos participando de uma tradição humana que se estende por milênios. A múmia de Alain-Bilis, preservada com química de 3.000 anos atrás, é uma ponte através desse tempo. É evidência física de que métodos antigos ainda funcionam. Que conhecimento do passado permanece relevante. Que os egípcios eram cientistas genuínos, mesmo sem laboratórios modernos. E que talvez, apenas talvez, devêssemos olhar para outras conquistas do mundo antigo com a mesma mistura de ceticismo científico saudável e respeito genuíno. Porque se a mumificação egípcia funciona tão bem quanto sempre funcionou, o que mais pode estar esperando para ser redescoberto? Se este mergulho profundo na ciência por trás das múmias egípcias fascinou você, considere se inscrever no canal para mais explorações de mistérios antigos desvendados pela ciência moderna. Dê um like se você nunca mais olhará para uma múmia da mesma forma. E deixe um comentário dizendo qual outra tecnologia ou prática antiga você gostaria que fosse testada rigorosamente pela ciência moderna. Porque a história não está morta. Ela está apenas esperando para ser redescoberta. E às vezes, como os antigos egípcios nos ensinaram, até mesmo a morte não precisa ser o fim.